Já temos aqui aqui na nossa sala de imprensa o professor Daniel Pinheiro, ele que é professor do Departamento de Administração Pública da ESAG, UDESC, e doutor em Administração pela UFSC. Obrigado, professor, pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Nós acabamos de acompanhar a entrevista do presidente do TRE sobre as fake news. Essa parece que é a grande vedete, podemos dizer assim, dessas eleições, como as fake news e as informações que correm aí nas redes sociais, principalmente via WhatsApp, estão interferindo nessas eleições, não? Sem dúvida. A gente já esperava esse fenômeno depois das eleições americanas terem chamado a atenção por causa disso, né? A eleição do Trump chamou a atenção do mundo para o poder das redes sociais, das fake news. E como esse ano nós temos uma eleição no cenário nacional que foi marcada por determinados candidatos que se destacaram muito rapidamente e principalmente com uma força muito grande nos grupos sociais, principalmente aquelas redes internas onde estão nossas famílias, nossos amigos, o WhatsApp, etc., era esperado que hoje algumas notícias se disseminassem muito rápido, e foi isso que a gente viu. Vídeos e fotos, depoimentos de toda a natureza se espalhando rapidamente desde a manhã de hoje. O que isso pode impactar para as futuras campanhas, na sua avaliação, ou até mesmo para o modo de agir daqueles que forem eleitos agora, ou neste domingo, ou no segundo turno, caso tenhamos? Se tivermos o segundo turno, eu tenho certeza que todos os candidatos que forem para o segundo turno vão ter um maior cuidado em ter pessoas de confiança, ou ter grupos de confiança que possam rebater qualquer informações. Eu acho que a gente esperava isso, como eu falei, mas nem tanto. E alguns não estavam preparados para a força com que isso viria hoje. Há notícias de que ontem já havia grupos sendo monitorados justamente por combinações do que poderia ser feito hoje, de como isso poderia ser feito. Isso, na verdade, a Justiça Eleitoral tem que agir muito rápido. É um problema. O país precisa se preparar para isso, a tecnologia avançou muito rápido e nós avançamos muito lentamente nos mecanismos de combate a esse tipo de disseminação de informação que não é saudável para a sociedade, né? Bom, as urnas devem estar sendo fechadas em mais alguns minutos, o horário de votação acabou há 6 minutos, não é isso? O que a gente pode tirar desta campanha? Uma campanha com muitas novidades, sem entrar no foco específico da eleição para o Estado, da eleição federal, mas um tempo de campanha muito menor em relação às outras, uma campanha que a tendência é que seja mais barata, porque foi proibida a doação empresarial, a doação de pessoa jurídica. O que a gente pode tirar dessa campanha? Há algo que precisa ser mudado na sua avaliação enquanto especialista para as próximas campanhas, ou a gente está no caminho com relação às regras que foram estabelecidas para essa eleição? Eu acho que a gente vai precisar rever um pouco o mecanismo da campanha para os diferentes atores da campanha. Como você bem falou, a campanha foi mais curta. Uma campanha de 1 mês e meio, ela vai acabar evidenciando, por exemplo, o poder do fundo partidário, né? Então, candidatos que tiverem um acesso à distribuição melhor do fundo partidário, ou seja, que conseguirem mais recursos, eles certamente vão saltar na frente. Principalmente na eleição para deputado, para senador, aqueles que tiverem um impulso maior de campanha, eles vão conseguir, com certeza, ter maior acesso aos veículos e assim ao eleitor. A gente precisa avaliar se isso realmente é o melhor método. Por outro lado, eu acho que uma campanha com 1 mês e meio, ela forçou que os candidatos, principalmente a governador, a presidente, aos cargos executivos, eles colocassem as propostas de uma maneira mais firme, de uma maneira mais rápida. Então, a sua plataforma fica mais evidente, né? O caso do candidato que sai com proposta, ele consegue em 1 mês e meio escolher aquilo que vai ser a sua base de campanha. Eu acho que isso é mais honesto com o eleitor. Já para o caso do legislativo, isso é mais complicado, porque os candidatos eles precisam estar mais próximos aos eleitores. Aqueles que não têm o poder de viajar pelo Estado, de viajar pelas suas bases, eles dependem muito dos seus cabos, dos seus assessores, e isso compromete um pouco o ritmo da campanha. Eu acho que isso precisa ser equilibrado. Quanto à questão do financiamento de campanha, é um aprendizado ainda de como obter recursos. Os candidatos estavam muito acostumados ao dinheiro privado, mas também isso não exclui a possibilidade daquela doação programática, ou seja, eu agora começo a programar a eleição daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos e já criar minha base fiel, né, aqueles que possam vir a doar. Então, fica uma lição, fica um aprendizado para as assessorias de campanha para que isso comece a ser planejado com mais tempo, né? Agora vai ser mais tempo de planejamento e menos de execução. O nosso sistema eleitoral ele também exige um pouco de o eleitor ele não está muito acostumado a proposições de longo prazo.
Então ele exigiu que os candidatos fizessem uma discussão sempre focando em resolver problemas. Né? E a gente sabe que o país está numa situação difícil, economicamente, politicamente falando, mas poucas das proposições elas foram de longo prazo. A população não está acostumada a esse tipo de proposição. Isso é o ideal numa campanha de tiro curto, porque o candidato ele consegue focar exatamente, eu vou resolver o problema A, B ou C, mas ele não precisa falar do que ele vai fazer e deixar de legado para um longo prazo. Então é um balanço que a gente precisa fazer, talvez as urnas vão refletir exatamente isso, muito mais reflexos de ideologias, de vontades, que são mais naquela proposição direta dos candidatos. Isso aí vai ser interessante da gente observar. Como que o senhor avalia como foi a campanha em questão de proposições, principalmente na campanha para presidente? Nós tivemos uma campanha onde a discussão se tornou muito em torno de um ex-presidente que, num primeiro momento, era favorito nas pesquisas, mas que estava preso e que tentou até o último minuto ser candidato. Depois nomeou um outro substituto. E do outro lado, um candidato também forte, que lidera as pesquisas e que sofreu um atentado no meio da campanha, né? Me parece que a questão das proposições ficou em segundo plano. A impressão que dá é que foi uma campanha muito na base, nem da cabeça nem do coração, mas do fígado. Foi uma campanha marcada, eu diria, até pelo negativo, né? Se foi muito no motivo para não se votar no outro candidato. Isso, principalmente num tempo curto, você aí acaba esgotando as possibilidades de se discutir o que o país verdadeiramente precisa, e você não consegue questionar planos inovadores para um futuro. O que eu diria? Se a gente olhar os planos escritos dos candidatos, que poucos eleitores olham, eles até têm algumas novidades ou algumas proposições factíveis, mas se a gente olhar o que vai para a televisão, o que chega até o eleitor, são coisas que talvez até nem interessariam para uma eleição. Isso é importante porque, para o cenário político brasileiro, essa eleição pode ser considerada uma eleição ruim. Né? É ruim nesse sentido. Se a gente não tem essas proposições sendo discutidas, a gente certamente não terá ideia do que o próximo governo, seja ele qual for, poderá trazer para o país. Professor Daniel, a respeito da política estadual, da disputa estadual, a impressão que fica para algumas pessoas é que a eleição nacional polarizou tanto que ficou em segundo plano a disputa estadual. Tanto que a coisa começou a pegar um pouco mais ritmo quando um dos candidatos veio a público assumir a sua posição para um outro candidato que nem faz parte da coligação dele. O senhor também tem essa impressão? O fato da eleição presidencial estar tão disputada, tão acirrada, com tantas discussões, neutralizou um pouco a discussão sobre a disputa estadual? Sem dúvida, ela apagou, e principalmente a eleição estadual ela costuma, vamos dizer assim, tomar fôlego muito próximo a acontecer, é normal a presidencial chamar a atenção, mas no fim sempre a estadual acaba chamando um pouco mais de atenção, porque a presidencial acaba sendo meio definida no meio do caminho. E nesse ano foi o contrário, né? A gente tem um cenário completamente indefinido, e como a gente tinha um cenário aqui, inclusive, de um possível empate ali entre 3 candidatos, a tendência era essa lá no início, a coisa ficou meio sendo trabalhada um pouco abaixo do nível de expectativa que estava a eleição nacional, e aí, de fato, na reta final, foi preciso que um candidato ele anunciasse o seu voto, os outros candidatos adotassem outras estratégias de fortalecimento e tentassem aí recuperar o fôlego. Isso também acabou tirando o foco no final das propostas, das proposições, e trazendo para esse cenário de disputa política no sentido político mesmo, e ficou interessante porque também o cenário está um pouco indefinido. Vamos ver se, em havendo segundo turno, se for o caso, se voltam as propostas ao debate, ou se houver um segundo turno também na eleição nacional, a eleição estadual fica um pouco apagada, o que não vai ser bom para o estado de Santa Catarina. As pesquisas que foram divulgadas no decorrer dessa semana indicam uma grande probabilidade de segundo turno na disputa no governo do estado. O senhor falou de propostas para o estado. O senhor é um professor de administração pública, tem conhecimento dessa área. O que o senhor acredita que deve ser central no enfrentamento do próximo governador? Qual é a questão principal? É o endividamento do estado? É a previdência pública estadual? Na sua avaliação, eu sei que é difícil falar uma questão só porque são várias prioridades, mas o que o senhor poderia dizer a respeito disso? Eu acho que são várias prioridades, mas elas passam por uma palavra: planejamento. Eu acho que o nosso estado é um estado que, até perante a situação nacional, ele sempre se apresenta bem, a gente tem um potencial de crescimento, a gente tem
capacidade técnica e capacidade operacional no Estado. Planejar significa que agora dá vazão à estrutura logística do Estado. Eu acho que a gente está sufocado e aí precisa dar vazão a essa produção e esse potencial econômico e de inovação que a gente tem no Estado. A gente precisa, de certa forma, também incentivar na geração de renda, principalmente local e distribuída, e eu acho que isso também passa pela capacidade de se articular a produção no Estado inteiro. E, contudo, isso só é possível com um ajuste na Previdência, só é possível ajustando as contas do Estado. A gente precisa, eu diria, seja quem assuma, tenha pulso firme para planejar, para gerir o Estado. A gente não tem mais espaço para uma gestão que seja só política e de 4 anos, mas seja uma gestão para pelo menos 20 anos, né? E Santa Catarina ele tem condições de fazer isso. Como eu digo, é um estado que assim, a gente tem problemas nas contas, como todos os estados têm, a gente depende de um sistema federalista que não é justo com os estados, mas a gente tem capacidade de crescimento. Tem estados que estão estagnados, estão com uma dificuldade enorme para gerar emprego, para retomar a economia. Santa Catarina tem uma capacidade de resposta muito rápida. Santa Catarina tem parque tecnológico diversificado e capacidade de exportação. Isso, num cenário competitivo internacional, é fundamental. Então, a gente depende muito pouco das políticas nacionais, mas a gente depende da distribuição de recurso nacional. E aí isso passa também pelo segundo ponto, que eu espero que o eleitor hoje tenha tido consciência disso, que apesar da gente discutir muito governador e presidente, o mais importante hoje no país, para o país, é a renovação do que se espera de um Congresso, seja ele com os mesmos atores ou com outros atores, mas de ideias, né? O Congresso, a Assembleia, precisa estar muito forte junto ao Executivo para levar a cabo planos que levam o país para frente. Não podem ser só casas reativas ou que fiquem esperando alguma demanda. Elas precisam impulsionar politicamente, precisam impulsionar que os gestores façam planos para o futuro. Nosso Estado é um Estado, como eu disse, muito forte, mas ele precisa então dessa capacidade agora de dizer: nós vamos crescer para uma direção, escolher uma direção e seguir definitivamente. O senhor tocou na questão da infraestrutura. Essa é uma crítica bastante comum aqui em Santa Catarina. E até pelo fato de que nós não estamos num momento de expansão econômica, a economia está morna, está praticamente parada, se houver uma retomada em breve, e a expectativa é que isso ocorra o ano que vem, todos torcemos para isso, podemos ter problema com relação a isso, porque do jeito que está, as nossas vias, as rodovias já estão totalmente esgotadas. Se houver um crescimento maior da produção, não vai ter como escoar isso, porque está praticamente tudo parado já. É uma situação bastante complicada para o próximo governador. Exatamente. E aí, como eu disse, a gente tem uma forte capacidade de inserção no mercado internacional. Nós temos portos e aeroportos que podem sustentar, mas a gente não tem vias para chegar até os portos e aeroportos. Então, e isso precisa ser rápido. A gente precisa das retomadas das obras que estão em andamento, principalmente desafogar 470, principalmente desafogar vias de acesso fundamentais, mas a gente precisa também de força para conseguir outras obras que são importantes para o Estado. E a gente não pode mais se dar o luxo de fazer obras muito demoradas, né? Isso aí, o Executivo ele tem que ter em mente de que a execução tem que ser muito eficiente e muito rápida. A gente, ao conseguir recursos, a gente tem que gastar rapidamente para obter novos recursos muito rápido. E isso os gestores eles precisam levar em conta, porque do aspecto político e do aspecto de conquista política, isso também traz muito ganho, já que no mandato, quanto mais ele fizer, maior capital político ele vai ganhar. A gente tem um potencial muito grande de crescimento que precisa aproveitar. Eu acho que esse próximo governo, seja ele qual for, ele vai ter que começar dando maior eficiência para o próprio serviço público, entender que o serviço público precisa entregar mais para a população, e aí isso passa por coisas que às vezes fogem do controle, né? Conseguir, por exemplo, infraestrutura não está só no controle do Executivo Estadual, então isso precisa o Executivo Estadual trabalhar muito forte com o Senado, com os nossos deputados federais que forem eleitos, para conseguir de Brasília também uma eficiência maior, uma rapidez maior. Nós estamos conversando com o professor Daniel Pinheiro, que é professor de Administração Pública da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Professor, nós vimos aí nas propostas de alguns candidatos ao governo do Estado, muito de que precisa enxugar a máquina, de que precisa cortar cargos. Só que a gente sabe que muito boa parte das coalizões que são montadas, isso não acontece só em Santa Catarina, no Congresso Nacional é assim, é com base na questão dos cargos.
Ou seja, para eu ter apoio no legislativo, seja ele estadual ou federal, eu te dou espaço dentro da máquina pública, te dou cargos. Essa postura tem sido muito criticada pelo eleitor. É uma das razões, inclusive, da insatisfação e do questionamento de todo o sistema. É possível tentar encontrar outro meio? O senhor acredita que a classe política vai aceitar um outro meio que não seja por meio dessa tentativa de cargos, de troca de cargos para a busca de apoio nas casas legislativas? Os futuros governantes, seja no nível federal ou no nível estadual, terão condições de implantar isso? Eu vou dizer uma coisa que talvez não seja o que eu mais gosto. O eleitor, ele cobra isso, principalmente antes da eleição, mas ele não cobra isso durante o processo de gestão dos executivos. Então, isso acaba sendo repetido, infelizmente. A gente sabe que esse é o sistema e vamos ser sinceros que aquele que tem a máquina na mão, ele sabe que esse é o caminho mais rápido de conseguir apoio. Se o eleitor cobrar mais, ou se o eleitor estiver mais próximo, principalmente do legislativo, a tendência é que isso possa ser freado. Então, essa seria também uma iniciativa do eleitor. O eleitor precisaria se envolver mais nesse processo. Mas, de fato, isso é possível fazer, até inclusive começando sem os cortes necessariamente. A gente tem uma máquina inchada, a gente gasta muito, a gente precisa melhorar, mas a gente precisa também estabelecer eficiência, estabelecer o que o serviço público está entregando. Muitas vezes a gente se preocupa primeiro em ocupar esses cargos e não em dar dinâmica para esses cargos. Então, eu posso ocupar, posso fazer a negociação, mas se eu começar fazendo tecnicamente, já é um avanço. Então, esse é o primeiro passo. Se é inevitável para o gestor fazer isso, se o eleitor não está cobrando, que bom, mas pelo menos ele tente fazer isso de uma maneira mais técnica, mais profissional. A gente precisa profissionalizar a administração pública. A gente sabe que, é claro, isso no horizonte acaba mostrando com que quanto mais eficiência eu tenho, o problema deixa de ser o excesso de cargos, o excesso de pessoas. Você pode ter até mais pessoas, mas se eu tenho uma máquina que entrega de forma eficiente, que gasta menos os recursos, que consegue pagar adequadamente seu funcionalismo público, a gente tem aí uma dinâmica melhor no Estado, né? Então, necessariamente você pode ter aí, como eu disse, bons planejadores. Eu acho que a gente está precisando hoje disso, né? De uma profissionalização maior dos nossos governantes. São 17 horas, 5 horas e 25 minutos, as urnas já estão fechadas em praticamente todo o estado de Santa Catarina. E nós estamos no aguardo das informações do Tribunal Regional Eleitoral com relação à possibilidade de haver ainda filas em alguns locais de votação. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Ricardo Hesler, informou que existe a possibilidade de termos filas ainda nos maiores locais de votação nas principais cidades do estado. Estamos no aguardo ainda para saber como que está a questão do encerramento da votação. Ainda não há nenhum resultado oficial em termos de totalização de votos para o governo de Santa Catarina, para o Senado e para deputado federal e deputado estadual, embora já tenhamos aí passado quase meia hora do fim da eleição, da votação, melhor dizendo. Professor, a gente observou nos últimos dias, nas últimas semanas, inclusive em editoriais de jornal, um debate muito grande se a democracia estaria sob risco, com base no resultado da eleição que nós vamos ter agora em algumas horas. Há uma análise de que os dois possíveis candidatos à eleição presidencial no segundo turno têm propostas que poderiam ferir os aspectos principais da democracia. O próprio fato de um deles já ter declarado que, se ele não ganhar, não vale, ou seja, vai ser fraude, já demonstra um pouco isso. Na sua avaliação, estamos correndo um risco, depois de quase 30 anos de luta para ter eleições diretas de novo para presidente, estamos correndo um risco? De fato, nós corremos um risco desde 1984, quando, na verdade, nós achamos que viramos uma chave e viramos democracia. Nós não viramos democracia da noite para o dia. Isso precisa que o comportamento do eleitor, o comportamento do cidadão, eles passem a entender o que é democracia. E a gente não passou. A gente foi delegando sempre a presidentes eleitos e o que acaba acontecendo? Nós temos, nesse período, já 2 impeachments que ocorreram. Isso é um sinal de que a democracia ela não foi consolidada, né? O que se consolida são sempre vontades de grupos políticos. O que aconteceu nessa eleição, e aí não me espanta 2 candidatos que estejam à frente do cenário nacional já terem feito declarações desse tipo,
ou ainda estarem, vamos dizer assim, numa situação que é completamente inusitada, né, onde uma chapa começa com um candidato a presidente, depois passa a ter outro, porque o candidato estava numa situação que ele não podia, então, concorrer, nós temos a consciência de que o eleitor ainda não percebeu o que é um ambiente democrático, né? O ambiente democrático não significa só o eleitor poder votar, poder escolher, isso faz parte, isso é um dos requisitos. Não significa também qualquer um poder se candidatar, não é uma democracia. A nossa democracia tem regras muito claras, mas passa também por discutir quais são as instituições da democracia. E aí o eleitor tem discutido muito pouco ou quase nada sobre isso. Um exemplo claro é o que estamos acabando de falar, que a eleição para presidente ela toma uma dimensão muito grande, maior até do que a eleição estadual, e ela paga completamente a escolha de senador e deputados estaduais e federais. Quando a gente não leva isso para discussão, a gente simplesmente esquece que a gente vive num regime de presidencialismo de coalizão. Ou seja, corre o risco da gente eleger um presidente qualquer, por qualquer vontade, seja ele quem for, e ter um Congresso completamente alheio a esse presidente. Isso é um risco grande à democracia. E eu sinto dizer que isso também está sendo uma escolha nossa, porque quando não entramos no debate da escolha do nosso Senado e da nossa Câmara, nós estamos abrindo mão dessa escolha democrática, porque nós achamos que o presidente vai resolver. Na verdade, o presidente é um ator, né? E ele deveria ser, teoricamente, o menos importante do processo. A gente deveria estar muito mais preocupado em eleger os deputados e os senadores do nosso Estado. Quando a gente fala de representação, de fato a nossa representação tem sido muito fraca ao longo dos últimos anos. Por quê? Porque ela só entra em evidência em momentos de crise. A gente viu isso agora na situação do impeachment passado, em que durante 1 ou 2 meses a TV Câmara e TV Senado, que são muito pouco acessadas ao longo dos anos, elas passaram a ter um protagonismo, inclusive a entrar para a TV paga, como fomentadores da TV paga, às vezes por 24 horas num dia, numa sessão. Isso era raro, mas isso era para ser uma constante, nós éramos para acompanhar mais o trabalho do Legislativo, mas só acompanhamos no momento de crise. E aí, no momento de crise, a gente percebe, nossa escolha já não vale mais. Quem está escolhendo é aquele deputado, então eu não sei, eu tenho que pressionar. As pessoas foram para a rua, mas aí você já vai tardiamente, então você não vai salvar ou depor um governo. Então isso é muito tranquilo para qualquer candidato. Se eu hoje for um candidato e de repente eu consiga uma exposição grande, eu posso falar o que eu quiser na televisão, simplesmente por um motivo populista. No Brasil, o populismo cai muito bem, e populismo, seja ele de direita, de esquerda, de centro. Então, eu falo o que o eleitor quer ouvir, eu consigo um número grande de eleitores para mim, e aí eu posso dar a declaração que eu quiser. Nesse momento, nós temos um candidato que dá declarações polêmicas. Se eu visse nas últimas semanas ter ocupado os jornais dando declarações polêmicas, e isso faz com que a população se desfoque completamente de qualquer tipo de propostas. Então, isso não é democracia. A gente tem a democracia hoje num regime formal, basicamente por instituições que são postas, mas que a população não entende. Eu diria assim, uma democracia de baixo nível ainda. Estamos para saber qual vai ser o próximo ano, a depender dessa eleição. Isso também é um cenário complicado. Como é que a gente vai pensar que nós estamos dependendo daquele eleito, porque a gente tem aí um governo que está 1 ano, 1 ano e meio também sem propor nada novo. Ele simplesmente, um governo novo que assumiu, estagnou no cenário nacional, prejudicou os cenários estaduais e prejudicou os cenários eleitorais, e agora a gente está dependendo do resultado dessa eleição para começar a ter expectativa do que possa ser, seja ele aquele governo que eu escolhi ou que era completamente contrário, e isso de fato é um perigo para o cenário até social, eu diria, né? As pessoas, a gente viu aí conflitos, inclusive, nas últimas semanas, uma série de reportagens falando como que as pessoas podem lidar com os conflitos familiares, como as pessoas podem lidar com esse problema, essas discussões de política na família, né? Que estavam dividindo realmente famílias simplesmente por uma posição de escolha. Isso, de fato, não faz parte, porque a política ela é justamente feita de valores compartilhados. Saiu, só um pouquinho, professor, saiu a primeira parcial do resultado para o governo do Estado. 4% das urnas apuradas. Comandante Moisés lidera a apuração com 30,14% dos votos válidos.
Gelson Merizio tem 24,16% dos votos válidos em segundo lugar. Mauro Mariani em terceiro com 18,43% dos votos válidos. Em quarto, Décio Lima com 16,27% dos votos válidos. Apenas 4% das urnas apuradas, de 15.562 urnas, 571 foram apuradas. Vamos acompanhar aqui outros cargos. No Senado, nós ainda não temos nenhuma atualização e, assim que tivermos informações sobre a disputa para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, também nós vamos passar aí sobre essas primeiras parciais. É claro, é apenas uma primeira parcial, mas, por enquanto, com 30% dos votos válidos, o comandante Moisés, candidato do PSL, lidera a apuração para o governo do Estado aqui em Santa Catarina. Voltando à questão da democracia, o senhor falou de uma democracia rasa, se eu não me engano, foi esse termo que o senhor usou. Isso ocorre porque ela é considerada jovem ou nós não ou é por uma questão de educação mesmo, educação formal, aquela que se obtém na escola? Eu acho que a gente tem dois fatores, né? Tem a educação formal e tem a educação de rua, né? Essa de rua é um pouquinho mais complexa. A formal, nós temos abandonado aí nos últimos 20 anos uma educação, vamos dizer assim, mais completa. Não que eu ache que tenha que ter disciplina A ou B, ou tenha que ter um mecanismo A ou B de se educar o cidadão, mas a gente investiu muito pouco em uma educação mais completa, na formação de um cidadão completo, e a gente se tocou disso nos últimos anos. Tem gente fazendo trabalhos fabulosos, mas ao mesmo tempo ainda precisa se avançar muito. Eu trabalho com cultura política e a formação da cultura política brasileira, a educação política, ela é quase nula, né? A gente abandonou essa formação política e agora estamos retomando isso. A gente viu, como eu disse, no último processo de impeachment para cá, um maior número de pessoas preocupadas com isso, jovens se engajando nesse movimento de educação política, e aí tem que se avançar muito. Por quê? Porque passa justamente por ensinar o papel das instituições da democracia, passa por ensinar justamente o papel que tem cada um dos elementos da democracia. A gente passou muito tempo dizendo que democracia era voto, né? Era você poder votar, claro, isso faz parte, de novo, eu repito, é o exercício da cidadania, vamos dizer assim, o mais representativo, mais simbólico. Hoje eu vi um monte de gente postando seus comprovantes de votação, seu título, orgulhosos disso. Esse orgulho é maravilhoso, isso faz parte, então que as pessoas tomem consciência que elas precisam exercer isso no dia a dia. E aí que vem a educação de rua, né? Que é você poder debater livremente na rua sobre seus valores sem o medo de ser retalhado. A gente tem esse certo medo, a gente tem uma tendência no Brasil, eu não digo de polarização, a gente não tem polarização, até porque a gente tem concentração. E aí no Brasil você tem essa concentração de ideias, mas com pequenas diferenças que as pessoas não querem ver no outro. Então, um que aceita um determinado valor e outro que não aceita, e na hora que isso chega na rua, isso não pode ser publicizado, porque senão dá briga, dá confusão. E pelo contrário, a democracia é isso, a democracia é você poder debater e amadurecer até o ponto que cada um chegue, não, esse é o meu valor, esse é o meu outro, e vá exercer o seu valor sem medo de retaliação ou sem medo de algum confronto com o outro, né? O senhor falou agora há pouco a respeito da possibilidade de que nós não tenhamos muita renovação nas casas legislativas por causa das regras eleitorais, a campanha mais curta, a própria questão do fundo partidário. O senhor acredita que isso deve se refletir também aqui em Santa Catarina, na nossa Assembleia Legislativa, entre os nossos 16 representantes lá na Câmara dos Deputados? Olha, o desenho que vem se fazendo é para isso. Eu digo desenho até involuntário, né? Quando se tem um mês e meio de campanha para o Legislativo, e como eu disse, que ela fica completamente apagada do debate nacional, já que o cenário da campanha para presidente ele acaba tomando aí a frente, isso deixa uma certa preocupação para a gente. Então, de fato, a tendência ainda é acontecer isso. Claro que as coligações ou as formas como as coligações estaduais se formaram, elas podem influenciar aí para algum processo de mudança e alguns eleitos se beneficiarem disso. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Daniel Pinheiro, professor de Administração Pública da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Nós temos mais informações, mais parciais, aqui no nosso monitor, a gente pode acompanhar, com 5,42% das urnas totalizadas, comandante Moisés, do PSL,
segue na liderança. Ele tem 29,99% dos votos válidos. Gelson Merizo, do PSD, está em segundo, com 24,4% dos votos válidos. Mauro Mariano, em terceiro lugar, do MDB, com 18,54% dos votos válidos. Os votos nulos, ali na casa de 9,65% dos votos e 5,77% de votos brancos. A abstenção, nesse momento, é na casa dos 16,35%, que é a média histórica, né, professor? Tá certo, é muito cedo ainda para a gente falar, a gente tem ainda 95% das urnas, mas, eu não sei, ainda é difícil fazer alguma perspectiva, algum panorama em torno desses números, não? Não, são números completamente, que estão completamente no início, mas são números interessantes. É sempre interessante quando a gente abre urnas, e principalmente você tem aí algumas surpresas, né? Porque, de fato, as pesquisas, elas trazem uma expectativa de que esse momento de abertura de urna vai ser previsível. E eu dizia durante toda essa semana que tudo que a gente não vai ter nessa eleição é previsibilidade. Quando eu estou falando agora exatamente do legislativo, de poder ou não ter renovação, eu estou falando de uma maneira olhando o passado, né? O que a gente tinha de expectativa no passado e um pouco do cenário que aconteceu essa semana. Mas, quando a gente olha para o ritmo que foi essa eleição, que foi completamente diferente de tudo que aconteceu, eu te diria que tudo pode acontecer. Hoje a gente pode sair, ao final do dia, com uma segunda-feira completamente diferente do que a gente imaginava às 8 horas da manhã de hoje. Professor, nós temos, falávamos sobre a questão da democracia antes disso, mas recentemente, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações, mais apurações parciais para deputado federal, deputado estadual, senador e governador do estado. Lembrando que as parciais para presidente da República só vão sair a partir das 7 da noite, daqui a 1 hora, portanto, porque é quando termina a votação lá no estado do Acre, pela questão do fuso horário. Vamos então, antes de fazer a pergunta para o professor, ver como que está a questão para o deputado estadual. Nós temos aí 9,10% das urnas totalizadas. Hélio Costa, comunicador bastante conhecido aqui em todo o estado, tem 13,48% dos votos válidos. Ângela Min, que está em segundo, com 6,74% dos votos válidos. Afrânio, em terceiro, com 3,90%. Professor Pedro Kissai, depois na quarta posição, com 3,14%. E depois a gente vê aí os outros candidatos com uma presença bem interessante nas primeiras posições de candidatos mais ligados à Grande Florianópolis. A informação que a gente tem é que a apuração ela está primeiro concentrada aqui na Grande Florianópolis e um pouquinho no norte do estado. Daqui a pouquinho a gente também pode trazer mais informações aí das apurações para senador, deputado estadual e também para governo de Santa Catarina. Professor, antes de entrar na questão da democracia, ainda é muito cedo para falar alguma coisa desses números, né? 9% não dá para adiantar nada. Mas existe aí uma pergunta que nós recebemos agora há pouco, a nossa transmissão também está sendo feita pelo Facebook da Assembleia, e nós recebemos a pergunta do Silmar Neckel, que diz o seguinte: quanto ao Legislativo, qual deveria ser, idealmente, falando de forma ideal, as principais ações na próxima legislatura, considerando as atuais condições do nosso Estado? É a pergunta do nosso telespectador. Muito boa pergunta. O nosso Legislativo ele precisa ser, primeiro, um Legislativo aberto, transparente. Eu acho que todas as casas elas estão se encaminhando para isso, a gente sabe que a Assembleia do Estado também está se encaminhando para isso. A gente precisa de um legislativo que faça, de fato, a fiscalização do executivo, mas faça isso de forma também propositiva, que ele possa estimular politicamente o executivo a levar Santa Catarina para onde ela precisa. Como a gente falava antes, a gente tem problemas de infraestrutura, a gente tem desafios na economia, a gente tem principalmente desafios nas contas do Estado. Então, o papel do Legislativo não é só criticar quando as contas já estão perdidas. Ele precisa ser um Legislativo que cobre do Executivo um planejamento adequado nas contas. E aí a gente precisa de um Legislativo inovador, né? A gente precisa de casas que incentivem os vários mecanismos de gestão a se autorregularem e a melhor executarem suas funções. Eu acho que a gente hoje está no momento de casas legislativas que efetivamente cumpram o seu papel, não só de legislar, de propor uma, vamos dizer assim, legislativamente, mas também de
cobrar mais do executivo, né? A gente precisa dessa pressão maior. E aí que entra o papel de você negociar entre, vamos dizer, cargos e coligações. Se você tem isso colocado de maneira técnica, se você tem uma gestão mais efetiva, fica mais fácil para o legislativo também entender os resultados que o governo está alcançando. E aí fica mais fácil para o legislativo cobrar ou não. O que de fato a gente demora muitas vezes a ver o resultado de algumas ações. Então a gente acaba demorando com que o legislativo reaja sobre aquilo ou que dê alguma posição sobre aquilo. E o legislativo também precisa pensar nas suas instituições, nas instituições do Estado e aí como o governo está gerindo cada uma delas. Parcial para o governo do Estado, 10% das urnas apuradas. Vejam aí, Gelson Merizio agora está na liderança, 27,58% dos votos válidos. Comandante Moisés agora em segundo, mas diferença mínima, 27,53%. Mauro Mariani em terceiro com 20,80%. Técio Lima com 16,13%. São os 4 primeiros colocados. Vamos acompanhar o Senado rapidamente, se a gente tiver condições, para ver como está essa disputa aí pelo Senado. Esperidião Amin lidera a apuração, até o momento, também 10% das urnas apuradas. Ele tem 16, alguma coisa por cento dos votos válidos. Jorginho Melo vem em segundo com 15,66%. Lucas Esmeraldino, que é o candidato ao Senado pelo PSL, candidato do Bolsonaro, podemos dizer assim, 15,41%. Raimundo Colombo em quarto com 13,20%. Isso com 10% das urnas apuradas. Se tiver condição de ver deputado estadual, também vamos acompanhar aí, vamos ver como está a apuração para deputado estadual. Interessa para a gente aqui a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, são 40 vagas, temos aí 450 candidatos, uma disputa aí de pouco mais de 10 candidatos por vaga. Enquanto a gente aguarda esse resultado para deputado estadual, professor, o senhor falava aqui, respondendo a pergunta, vamos ver primeiro aqui então, Elson Pereira está na liderança, com 3,70% dos votos válidos. Bruno Souza, 3,64%. Marquito, 2,98%. Isso mostra muito como nós estamos com uma apuração de votos concentrada aqui na Grande Florianópolis, porque os 3 primeiros colocados são o professor Elson Pereira, foi candidato a prefeito de Florianópolis 2 vezes, com votações expressivas. Nós tivemos o Bruno Souza, que é vereador, o Marquito e o Bruno Souza são vereadores aqui em Florianópolis, aqui na capital. Devemos aí ter algumas mudanças aí na sequência, também é apenas o começo aí dessa apuração. Professor, o senhor falava a respeito da questão do parlamento, né, respondendo a pergunta do nosso telespectador. Mas uma queixa que existe muito grande entre alguns parlamentares, inclusive isso foi tema de uma frente parlamentar que a Assembleia criou nesta legislatura, foi uma proposta de um novo pacto federativo. Alguns deputados, entre eles Fernando Coruja, que não concorre a nenhum cargo, não concorre à reeleição, acha que a Assembleia tem uma capacidade de legislar muito pequena, ela é muito amarrada à legislação federal. Tem fundamento essa argumentação para justificar aí o fato das Assembleias muitas vezes não terem uma atuação tão destacada? Hoje nós temos 2 instituições que, com o cenário que se põe o nosso pacto federativo, elas ficam com sua atuação, digamos assim, um pouco apagada. Não que elas sejam instituições desnecessárias, mas é que elas tendem a se apagar no cenário. São as Assembleias e o Senado, né? São 2 instituições hoje que são bastante questionadas, bastante pressionadas, porque elas geram um custo alto, mas ao mesmo tempo, elas nesse sistema, elas ficam presas sobre o que elas podem fazer. Mas eu digo que isso é mais uma visão, principalmente quando a gente fala de recursos. Porque hoje, o que de fato dá essa visão de poder é necessariamente a sua capacidade de gerir recursos. Como num pacto federativo, essas 2 casas, elas não são vamos dizer assim, aquelas que se evidenciam com os recursos que são gerenciados, né? Então é muito mais fácil, por isso que é muito mais fácil você ver o que o executivo faz, ele está executando o orçamento, né? E você questiona pouco aqueles que planejam o orçamento, ou que definem o orçamento, ou que assinam o orçamento. Então, a Assembleia Legislativa ela acaba sendo preterida nesse ponto. E um segundo momento é que a gente, como eu disse antes, o Estado de Santa Catarina, ele é um grande gerador de recursos para a nação e tem-se a visão de que o recurso que volta para o Estado de Santa Catarina não vem na mesma proporção. Isso, ao longo do tempo, causa algumas distorções, né, que são naturais e que você passa a questionar se realmente o modelo concentrado na União
ele é aquele o mais importante. Então, muitos acham que os legislativos estaduais acabam sendo ou trampolim político para o federal ou uma forma de pressionar o federal. Eu não acho que seja nenhuma das duas coisas. Eu acho que o legislativo estadual tem um papel importantíssimo, principalmente junto ao executivo estadual, porque o executivo estadual está, de fato, gerenciando os recursos que são escassos para o Estado, então o legislativo tem que ajudar o executivo a pensar no gasto estadual. Então, a gente tem que parar de pensar que o papel é só naquilo que eu posso assinar ou se eu tenho um orçamento meu para distribuir. Não é isso, ele tem um papel ainda dentro do Pacto Federativo, ele ainda pode exercer esse papel. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem como é que daqui para frente a gente vai renegociar o Pacto Federativo com Brasília, e é muito importante que as casas estaduais estejam conectadas com os representantes federais. É preciso que a gente tenha uma força no Congresso a partir do próximo ano para renegociar a distribuição de recursos. Vamos para mais uma parcial para governo do Estado. 14% das urnas apuradas. Nós temos Gelson Merizio na liderança, 28,60% dos votos válidos. Comandante Moisés segue em segundo com 26,76%. Mauro Mariano em terceiro com 22,12% e Décio Lima em quarto com 16,26%. Esses são os 4 candidatos que hoje têm a quantidade, nesse momento tem maior votação aí entre os 8 candidatos que estão na disputa. Para o Senado, 14% das urnas apuradas, Espiridião Amin na liderança, 17,43%, Jorginho Melo em segundo com 16,43%, Lucas Esmeraldino com 15,17% e Raimundo Colombo com 10,64%. São os 4 primeiros colocados. Se tivermos aí condição também de ver a apuração para outros cargos, nós temos aí deputado estadual, deputado federal. De fato, nesse momento que começa a chamar mais atenção são os resultados, as pessoas têm interesse aí, porque a apuração, por enquanto, está indo num ritmo bom. Temos aí 6 horas e 8 minutos, já temos aí 14% das urnas apuradas. Vamos para o deputado federal, portanto, são 16 deputados que o Estado vai eleger. Hélio Costa, com 9,54% dos votos válidos, segue na liderança. A ex-prefeita de Florianópolis, Ângela Min, que também já foi deputada federal, está em segundo com 5,14%. O professor Pedro Kissai, que atualmente é deputado federal, está em terceiro com 4,34%. Caroline de Toni, na quarta posição, ela é candidata do PSL, com 3,89%. Depois temos nomes mais conhecidos, o Celso Maldaner, que já é candidato, já é deputado, a Frânio, que é vereadora aqui em Florianópolis, já foi deputado estadual, Valdir Colato, deputado, Carlos Chiodini, atualmente deputado estadual, Gui Pereira, presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, Dirceu Dresch, deputado estadual atualmente, e segue a lista aí com mais alguns nomes. Isso com 14% das urnas apuradas. Se tivermos também para estadual, quiser mostrar, a gente pode passar aqui para os nossos telespectadores, também para que o professor Daniel possa acompanhar a apuração desses votos. Bruno Souza, nesse momento, com 16,75% das urnas apuradas. Tivemos aí uma nova atualização. Ele está com 2,39% dos votos válidos, né? E aí, na realidade, acho mais importante agora, em vez de falar de porcentagem de votos, vamos falar a posição. Bruno Souza, que é vereador aqui em Florianópolis, Elson Pereira, professor da UFSC, ex-candidato a prefeito, Luciane Caminati, deputada estadual aqui na LESC, Valdir Cobalcini, deputado estadual, Marcos Vieira, também deputado estadual, Marquito, que é vereador em Florianópolis, João Amin, que é deputado estadual, Marlene Fengler, que trabalhou muito tempo como chefe de gabinete da presidência da Assembleia, está aparecendo também, Neudi Sareta, atual deputado, Sérgio Mota, que é apresentador, Walter Galina, que foi presidente da Casan, enfim, são os nomes que vêm aí na sequência, isso com 16,75% dos votos apurados. Nós vamos voltar agora ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A repórter Ariane Dorigatti tem informações para a gente, tem entrevista neste momento, ao vivo, direto do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. É com você, Ariane.
Olá, Marcelo, boa tarde. Voltamos então aqui do Tribunal Regional Eleitoral, aqui na capital do estado, para falar sobre os maiores colégios aqui de Santa Catarina. Comigo, Sérgio Manuel Martins, o diretor-geral aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Diretor, Florianópolis terminando agora. Isso, Florianópolis está encerrando, né? São 98% já de apuração, faltam apenas 2%. Os 3 maiores colégios do estado, Florianópolis, Joinville e Blumenau, estão com tem uma diferença de apuração, porque Florianópolis utilizou um sistema chamado JE Connect, que transmite diretamente do local de votação. Por isso essa diferença. Joinville temos poucos votos ainda, mas a expectativa é que daqui a alguns minutos cheguem bastante os votos de Joinville, e Blumenau também. Blumenau ainda não está se organizando lá para transmitir esses dados. Podemos já falar numa previsão para o término, para o fechamento de Santa Catarina? Em torno de 21 ou 21h30, né, é a previsão. Diretor, obrigada pelas informações. Marcelo, assim que nós tivermos alguma novidade, alguma informação nova, estamos de volta com você. Obrigado, Ariane. Falando diretamente da sede do Tribunal Regional Eleitoral em Santa Catarina. Uma nova atualização para governador, 17%, Gelson Merizio, comandante Moisés, Mauro Mariani e Décio Lima, nessa ordem da disputa pelo governo do estado de Santa Catarina. Professor, voltando um pouquinho agora à questão da eleição nacional. Nós falávamos aqui durante o intervalo que, independente do resultado, Jair Bolsonaro é o maior fenômeno dessa eleição. Porque muita gente na política não levava a sério que ele pudesse chegar ao ponto que ele chegou atualmente. De estar não só com a possibilidade de ir para o segundo turno, há quem acredite até que na possibilidade que ele liquide a eleição no primeiro turno, isso nós vamos saber daqui a pouco. Se não liquidar, vai para o segundo turno, muito provavelmente. E houve cientistas políticos, especialistas, indicando de que ele derreteria depois que começasse a campanha. E isso não aconteceu. Na sua avaliação, por que Jair Bolsonaro pode ser considerado esse fenômeno? Como explicá-lo para o eleitor catarinense? O candidato Jair Bolsonaro, ele vem se consolidando como nome a partir do momento que há um vazio deixado. A gente tem no Brasil uma tendência, apesar das pessoas classificarem como direita e esquerda, no Brasil as ideias elas são muito próximas. Não há uma diferenciação muito grande. Então isso acaba fazendo com que um candidato que ocupa um lugar em um discurso que não estava sendo falado apareça muito rapidamente. Isso é facilitado porque todos os seus adversários vêm, nos últimos anos, insistindo no nome dele. Né? Não houve um contra-ataque, vamos dizer assim, com várias frentes. Na eleição agora, o que a gente via? Todos os outros candidatos falavam 3, 4 propostas e Bolsonaro, 3, 4 propostas e Bolsonaro. Isso ajudou a fixar mais ainda. Some-se a isso o movimento popular daqueles que eram contrários às ideias pregadas por Bolsonaro e aqueles que o seguem, também reforçando a contra-imagem ao candidato. Ou seja, isso faz com que a população indecisa, aquela que está completamente fora do debate, ela ouça mais e mais o nome do mesmo candidato e acabe aderindo naturalmente a esse candidato. Uma coisa interessante nos dados que estavam sendo mostrados, como para deputado federal, até para o Senado, para governo do estado, o PSL se consolida. O PSL não é um partido conhecido e, pelo contrário, não era um partido que estava no topo das intenções, mesmo nas pesquisas, né? A gente não via esse fenômeno, mas mesmo a despeito dos dados provavelmente serem os da capital, é muito interessante como esses candidatos vão se fixar, porque eles vão colar no fenômeno do Bolsonaro e aí talvez seja uma estratégia que outros candidatos usem num provável segundo turno, né? Isso a gente vai ver muito no Brasil, porque o Bolsonaro ele representa muito mais um fenômeno do que o candidato em si. Porque ele, em si, traz poucas ideias, a maioria polêmica, era por isso que os cientistas políticos estavam apostando nesse derretimento, o que não vai acontecer assim como não aconteceu com Trump nos Estados Unidos, né? Porque o contradiscurso ele ajuda muito mais a fortalecer do que a destituir o candidato. E o Bolsonaro ele foi um dos candidatos que menos falou durante todo o processo para a eleição nacional, enquanto você via Ciro Gomes, Haddad, Marina, Alckmin se expondo, eles indo falar contra os outros candidatos, o Bolsonaro ia muito pouco, não tinha tempo de TV e mesmo nas suas aparições ele ia muito pouco. Foi favorecido pelo episódio que o tirou, claro, é lamentável esse episódio, mas de certa forma ele
sozinho se escondeu e não precisou se expor. Enquanto outros candidatos estavam se expondo, mas falando o nome dele, ele não precisava falar o nome dele. E isso faz com que se consolide muito rapidamente. Na última semana a gente teve um protesto grande contra exatamente a sua figura, né? Isso consolida, a gente viu aí o crescimento do Bolsonaro em uma semana nas pesquisas, o que de fato, infelizmente, para a gente é ruim. Por quê? Porque de tudo isso a gente está falando de um nome, não de propostas, né? A gente não tem aí uma intenção real, clara, de propostas macro ou propostas do que o Brasil precisa, é muito mais o ideal. Nós temos mais parciais, 20% das urnas apuradas para governador aqui em Santa Catarina, quase 20%, 19,95%. Gelson Merizio mantém a liderança com 29,45% dos votos válidos. Comandante Moisés, em segundo, 27,71%. Mauro Mariani, em terceiro, com 22,46%. Décio Lima, em terceiro, pelo PT, com 15,34%. Para o Senado Federal, vamos lá. O primeiro deputado federal, então. Hélio Costa segue na liderança, seguido de Pedro Xay, em segundo, Ângela Min, Carolina de Tone. Olha aí o exemplo, o efeito PSL, é uma candidata do PSL que provavelmente, se você jogar para o grande público, não sabem quem é. Carolina de Tone, candidata do PSL. Depois Celso Maldaner, Valdir Colato, Carlos Chiodini, Fábio Souchet, espero estar falando certo o nome dele, Daniel Freitas, também 2 candidatos do PSL, Giovana de Sá, o vereador Afrânio, Dirceu Dresch, que é deputado estadual, Ana Paula Lima, deputado estadual, Hugo Biel, já foi senador, está tentando voltar agora para a Câmara Federal, comandante do Pércio, Gui Pereira, Carmen Zanotto, policial federal Edgar, mais aí um caso do PSL, o deputado federal Peninha, César Souza Júnior, que foi prefeito aqui de Florianópolis, Nilson Francisco, Carlos Felipe, Marcos Tebaldi, Cláudio Vinhati, Jorge Guetem. São esses aí os 25 primeiros colocados, são 16 que Santa Catarina elege para o Congresso, aliás, para a Câmara dos Deputados. Senador, Esperidião Amin na liderança, continuamos aí com 19,95% dos votos apurados, ele tem 17,9% dos votos válidos. Jorginho Melo está em segundo com 16,92%. Logo atrás, Lucas Esmeraldino, do PSL, outro exemplo aí que o professor falou a respeito da força do PSL nessa eleição, 15,91%. E Raimundo Colombo em quarto com 14,25%. O atual senador Paulo Bauer vem aí na quinta posição. São os números mais expressivos nesse momento para o Senado. Deputado estadual, Luciane Carminati passou para a liderança, ela é atual deputada estadual, exerce o segundo mandato aqui na LESC. Bruno Souza, vereador de Florianópolis na sequência, Valdir Cobalcini, também deputado, Elson Pereira, Marcos Vieira, deputado estadual, Marlene Fengler, João Amin, também deputado, Marquito, que é vereador aqui em Florianópolis, Mauro de Nadal, deputado, Sérgio Mota, apresentador, Neudi Sareta, deputado, Júlio Garcia, conselheiro do Tribunal de Contas, aposentado, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, Walter Galina, presidente da Casan, foi suplente de deputado, Coronel Mussolini, ex-comandante do Corpo de Bombeiros, candidato do PSL, aí com uma votação expressiva, deputado Padre Pedro Valdiceira, tenta a reeleição, Ismael dos Santos tenta a reeleição, Frigo, outro candidato do PSL, que está bem votado, Romildo Titon, Fabiano da Luz, que foi prefeito de Pinhalzinho, candidato do PT, Ricardo Alba, que é vereador em Blumenau, também do PSL, outro candidato do PSL, Moacir Sopelsa, professor Rodolfo Pinto da Luz, que foi candidato a vice-prefeito em Florianópolis, secretário de Educação, José Carlos Grando, que é uma liderança lá do Extremo Oeste, São Miguel do Oeste, Felipe Estevão, do PSL, Ana Carolina Campaiolo, do PSL, Ada Faraco de Luca, vamos até o número 40, que seriam os eleitos, né? Mas ainda temos mais de 80% dos votos, Altair Silva, Milton Obos, Dr. Vicente Caropreso, Nilson Berlanda, esses 3 já são deputados, Altair Silva e Berlanda são suplentes, mas exerceram mandato nessa atual legislatura. Vilmar Carelli, ex-prefeito de Videira, está aí na lista. Jair Mioto, que tem uma ligação muito forte com a quadrangular. A expectativa é que ele herde muitos votos do deputado Narciso Parisotto, que agora concorre à suplência no Senado. Dieter Jansen, que foi prefeito de Jaraguá do Sul. Ana Paula Silva, a Paulinha, ex-prefeita de Bombinhas.
Rafael Lasco Mamão, ex-prefeito de Joaçaba, ex-secretário de Desenvolvimento Regional também de Joaçaba. Volney Weber, liderança lá do sul do estado, era prefeito de São Ludieiro até agora há pouco. O atual presidente da Assembleia, Silvio Drevik. Policial Fernando Beifus, que é um policial rodoviário federal lá de Pinhalzinho. Nazareno Martins, pai do prefeito Camilo Martins, de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, já foi vice-prefeito de Palhoça. E Laércio Schuster, que agora me fugiu a cabeça, mas nós vamos dar informação, caso sejam esses mesmos os eleitos, ainda temos muito a apurar aí pela frente, nós vamos passar as informações. Professor, ainda é cedo para a gente fazer uma análise mais profunda, mas, como o senhor disse, está aí posto a questão do PSL, um partido pequeno, que não tinha muitas aspirações, mas a partir do momento que angaria o nome de Jair Bolsonaro, que até a última campanha presidencial estava no PSC, um outro partido pequeno, já consegue aí garantir seu espaço. Mas, evidentemente, no eventual governo Jair Bolsonaro, não vai ser o suficiente para ter uma coalizão, uma liderança para governar. Será que a gente pode ver aí num problema futuro com esse discurso de que não, meu compromisso é com o eleitor, não é com os partidos? Será que Jair Bolsonaro pode ter problemas com isso para tentar ter aí uma maioria no Congresso para implantar as suas mudanças, seus projetos? A gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de um Jair Bolsonaro moderado, no sentido de que ele é a figura, mas ele por trás dele tem toda uma estrutura que já está há alguns anos planejando essa candidatura no PSL. E esse enfrentamento, isso era já um pouco esperado que ele tivesse à frente e que ele conseguisse essa liderança. Então, esse Jair moderado é aquele que talvez seja muito menos impulsivo do que se acha e que consiga muito mais do que um pouco mais de 100 deputados que ele diz que teria condições num primeiro momento. Isso mesmo durante a campanha ele já vinha falando, que cerca de 130 deputados ele já conseguiria puxar para o seu lado. Eu acho que esse moderado teria muito mais, até porque tem várias forças que foram se aproximando. A gente viu o exemplo de um candidato aqui em Santa Catarina, que a governo, que de repente anuncia o voto nele mesmo sem ser da coligação. Esse fenômeno não foi apenas em Santa Catarina, então, com base de prefeitos e governadores fazendo pressão, com certeza o Congresso Nacional iria para um lado de Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro moderado. Mas a gente tem sempre ainda o que levou os cientistas políticos a pensarem que ele escorregaria durante a campanha, o que levou a muita gente questionar o Jair Bolsonaro, que é o Jair Bolsonaro que passa um pouco dos limites nas suas expressões e que expõe valores que aí sim flertam com lados mais extremos que a população tem um certo receio, que eu não acredito que vai ser esse o Jair presidente. Mas se isso de fato acontecer, o seu vice tem dado declarações que são consideradas polêmicas, o candidato a vice, aí talvez isso gere mais uma insegurança no próprio Congresso, que aí teria um certo receio de segui-lo, vamos dizer assim, fielmente. Mas a gente sabe que historicamente o Congresso Nacional ele tende a se comportar de uma maneira muito clássica. Em um momento de situação e oposição, quando elas são claras, e foi assim nos governos passados, eles passam a negociar diante de seus interesses e principalmente do interesse do que eles podem ganhar. Isso, se o Jair Bolsonaro tiver uma equipe gestora capaz de controlar ali, ele ganha um capital político rapidamente ali. Em um ano ele tem o Congresso na mão dele, que é o que se espera, né? Já temos partidos clássicos aí sinalizando por um possível bolsonarismo no segundo turno, se isso acontecer. Nossa produção acabou de passar um dado. O PSL tem aproximadamente 200 mil votos. Olha só, voto por legenda, não só legenda, mas em candidatos do partido. Enquanto o MDB, aqui é a disposição por coligações, né? O MDB tem 160 mil votos, é um partido com uma larga tradição aqui em Santa Catarina. O PT, 116 mil votos, também é um partido com relativa tradição. O PSL está com quase 200 mil votos. Isso contando votos para deputados, específico quando a pessoa vai lá e digita os 4 números para deputado federal e votos de legenda, que é uma coisa que nós não temos muita tradição, né? As pessoas acabam votando de legenda mais por equívoco, né? Mas isso mostra realmente o quanto deve ser forte aí essa ascensão do PSL, pelo menos aqui em Santa Catarina. Já saíram pesquisas de boca de urna em outros estados em que candidatos que declararam apoio a Jair Bolsonaro, inclusive lá em Minas Gerais,
candidato Romeu Zuma, se eu não me engano o nome dele, do Partido Novo, que é um partido que também veio com uma outra proposta. Ele está na liderança lá em Minas Gerais. Mas ele, embora o Partido Novo, declarou voto para Jair Bolsonaro. Parcial para governador, 28% dos votos apurados. Vamos acompanhar Gelson Merizio na liderança, atingindo aí 30% dos votos válidos nesse momento. Comandante Moisés segue em segundo com 27,93%, Mauro Mariano em terceiro com 23%, Décio Lima em quarto com 14,73%, isso com quase 28,5% dos votos apurados no estado de Santa Catarina. Nós repetimos, não temos ainda parciais para presidente, porque elas só vão sair a partir das 19 horas, a partir das 7 da noite, quando termina a votação lá no estado do Acre. Para o Senado, Esperidião Amin na liderança, 18,19% dos votos válidos, mas seguido de perto aí por Jorginho Melo, que está em segundo, Lucas Esmeraldino, do PSL, em terceiro, com 16,34%, Raimundo Colombo, ex-governador do PSD, com 14,65% dos votos válidos. Deputado federal, Hélio Costa, segue na liderança, professor Pedro Xay, em segundo, Caroline de Tone, Ângela Min, Celso Maldaner, Valdir Colato, Daniel Freitas, Carlos Chiodini, Giovana de Sá, que é a atual deputada, Fábio Sochier, nossa, agora travou tudo. Sochiet, Fábio. Ana Paula Lima está na 11ª posição, Dirceu Dresch, Hugo Biel, Rui Godinho, também do PSL, olha só quantos nomes do PSL, Marco Tebaldi, Peninha, Afrânio, César Souza Júnior, são esses que estão aí na briga pelas 16 vagas para a Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Deputado estadual, vamos acompanhar na sequência, também com 28,5% dos votos apurados, Luciane Carminati. Nós temos na segunda posição Valdir Cobalcini nesse momento, Mauro de Nadal, Neudi Sareta, Marcos Vieira, Ricardo Alba, do PSL, é o mais votado até agora do PSL, Bruno Souza, Marlene Fengler, Júlio Garcia, Elson Pereira, Sérgio Mota, Ismael dos Santos, João Amin, Padre Pedro Baldiceira, Coronel Mocelin, Volney Weber, Romildo Titon, Galina, Walter Galina, Moacir Sopelsa, Marquito, Felipe Estevão, Fabiano da Luz, Altair Silva, Nilson Berlanda, João Carlos Grando, Paulinha, ex-prefeita de Bombinhas, Jair Mioto, Frigo, Ana Caroline Campagnolo, Ada Faraco de Luca, José Milton Schaefer, Dr. Vicente Caro Preso, Rafael Lasky, Milton Obus, Laércio Schuster, Silvio Drevek, professor Rodolfo Pinto da Luz, delegado Ulisses Gabriel, Dieter Jansen, Vilmar Carelli, são os 40, por enquanto, mais votados, isso com 28,49% dos votos válidos. Isso às 6h30 da tarde, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais atualização dos resultados aqui na TVL. Bom, professor, basicamente sobre essa questão nacional, já falamos bastante, ainda precisamos esperar os resultados para entrar mais nesse assunto, mas com quase 30% dos votos para o governo do Estado. As pesquisas indicavam que Lucas Esmeraldino, comandante Moisés, teve um crescimento nos últimos dias, muito por atrelar sua imagem a Jair Bolsonaro, mas aparentemente com 30% é um crescimento, 30% das urnas, tem ainda muita coisa, mas já é um crescimento bastante expressivo. Não sabemos ainda quem vai para o segundo turno, mas já é um resultado que, inclusive, quem for para o segundo turno, caso ele não vá, vai ter que buscar conversar com ele para tentar uma composição aí para o segundo turno. E é interessante, se a gente vê ali os votos conseguidos para senador e para governador pelo PSL, é um número bastante, eu diria que até o momento fora da curva, tendo em vista outros candidatos que são bem tradicionais aqui do Estado. Sim, de fato, ele vai ser uma figura-chave, então, para um segundo turno, seja estando ele ou não no segundo turno, ele vai ser uma figura-chave. Isso é interessante porque o fenômeno Bolsonaro, o qual a gente falava, ele não só trouxe o Bolsonaro,
Ele trouxe uma série de seguidores que atuam numa forma que a gente não enxergou durante a campanha. Por quê? Porque eles não tinham espaço de televisão. E aí isso atuou muito mais nas redes sociais, muito mais nas mobilizações internas. Isso gera um eleitorado mais fiel, né? A partir do momento que você tem praticamente um cabo eleitoral em cada família, insistindo quem é o número, em quem votar, para outros candidatos você tem no máximo aquela pessoa dizendo eu vou votar no candidato A ou B, mas de uma maneira geral. Tipo, o meu candidato a governador, ele não traz todo o rol. Isso era muito comum em partidos, por exemplo, da esquerda como o PSOL. O PSOL, os candidatos sempre se apresentam em conjunto, eles apresentam desde o candidato a presidente até o candidato a deputado estadual, eles geralmente tendem a compartilhar isso entre os partidários, isso era muito comum. Partidos maiores nunca precisaram disso, por quê? Porque as coligações são muito grandes, então eles não conseguem colocar os mesmos candidatos no rol. Agora, com o PSL tendo ocupado uma posição de destaque no cenário nacional, eles conseguiram usar a mesma estratégia, que é colocar todos os seus candidatos no rol, por exemplo, no santinho que o eleitor vai levar, mas isso eles conseguiram fazer firmemente durante várias semanas, nos grupos familiares, nas páginas pessoais. Eu tenho uma série de amigos que votam em todos os partidos, então eu tive o prazer de acompanhar o movimento de todos. Então, enquanto alguns partidos só se concentravam no candidato nacional, o PSL vinha fazendo um trabalho muito forte, os partidaristas, para eleger realmente todos aqueles candidatos que forem possível. Isso é uma estratégia de quem está pensando em longo prazo, é uma estratégia de colocar mais deputados para ter mais tempo de televisão, é uma estratégia de conseguir um maior espaço no cenário nacional a um longo prazo. O Partido Novo, apesar de ser novo, ele também está fazendo uma estratégia interessante em alguns estados. A gente não teve destaque aqui, mas o Partido Novo, em alguns estados, eles vieram muito forte, e em Minas Gerais ele está se destacando justamente com essa intenção de conseguir um espaço para daqui a 4 anos eles saírem fortalecidos nas eleições, ou pelo menos daqui a 2 anos na eleição para prefeito. Esses comportamentos eles são interessantes a gente analisar, por quê? Porque a gente está vendo, por exemplo, no cenário nacional, um partido super tradicional como o PSDB perdendo espaço, né? O Alckmin ele perdeu espaço nas pesquisas e ele tinha o maior orçamento, ele tinha a maior força quando começou a candidatura e tinha a maior tradição. E aí a gente chega na reta final, como a gente já falou, com Bolsonaro, que pouco falou, com um candidato que entrou tardiamente por conta da formação de sua chapa, disputando, encabeçando ali a disputa, no máximo o Ciro Gomes na terceira colocação, ali ainda tentando angariar esses votos da centro-esquerda, mas a gente tem aí o Alckmin, que é de um partido tradicional, ele sendo praticamente escanteado. Isso mostra uma mudança no cenário nacional também em relação a partidos. Esse movimento ele é interessante quando a gente presta atenção como ele vem sendo apresentado. A gente com quase 30% dos votos, e foi muito bom ver ali, se a gente tem 200 mil votos para deputado no PSL, seja na legenda ou seja em deputados, a gente viu como esse trabalho deu certo. Nos estados, isso é uma lição para que as assessorias pensem muito bem nisso na próxima eleição, porque talvez as grandes coligações sejam uma estratégia interessante em relação a coeficiente, em relação a alguns cálculos, mas também não seja tão interessante no médio prazo se a gente tiver pulverização de votos para vários partidos. Talvez isso dificulte. Se a continuar a nossa primeira pergunta da conversa de hoje lá sobre uma campanha mais curta, a continuar campanhas mais curtas, essa é uma estratégia que tem que ser levada em conta. Em campanhas mais curtas, como deputado, senador, eles saem um pouco do debate, você tem que usar a estratégia em cima de quem? Em cima do candidato majoritário. E aquele candidato, se ele tiver uma coligação muito grande, ele não consegue trazer muitos votos nominais, vamos dizer assim. Agora são 6h35, nós estamos ao vivo pela TVAL, mas também pelo Facebook, no perfil da Assembleia Legislativa, que você acessa pelo facebook.com/AssembleiaSC. A gente quer agradecer muito que a audiência no Facebook realmente está muito grande, sinal dos tempos, né? A gente geralmente acostuma falar só para o telespectador, mas agora a gente tem bastante internauta acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook. A produção me informava, para o senhor ter uma ideia, tudo bem, 30% das urnas apuradas, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. 37%, temos atualização, podemos acompanhar a atualização aqui, mas os números do PSL em termos de cadeiras, por enquanto, são impressionantes. 6 cadeiras na Assembleia Legislativa e 4
na Câmara Federal, à frente do PMDB, o PMDB que é um dos maiores partidos do estado de Santa Catarina, rivalizou aí sempre com o PP, PDS no primeiro momento, e nos últimos anos, desde a década de 90, PFL também, Democratas, teve um crescimento muito grande, e agora o PSD, que herdou muito daquilo que tinha o PFL quando foi criado aqui no estado de Santa Catarina. Deputado estadual, nós temos quantas cadeiras? Desculpa. Por cadeiras aqui, ó. Não só a questão da votação. Se terminasse a apuração agora, são 37% já dos votos apurados. Nós teríamos aí essas cadeiras para o PMDB, aqui dá mais de 10 aparentemente, PSD, PP elegendo 9 vagas, Partido Social Liberal, PSL com 6 vagas, o PT com 4 cadeiras, a coligação PSB, PRB, Solidariedade com 4 cadeiras, uma coligação PDT, Podemos, PHS e PCdoB, 2 cadeiras, Santa Catarina Pode Mais, que é formada aí pelo PR, PTB, PTC, PRTB e alguns outros partidos, se não me engano, Democratas também aí está nessa coligação, 2 vagas. Democratas está logo abaixo, é o DC, né, que estava naquela Democracia Cristã, o Avante também está nessa outra coligação. O Democratas, que está na coligação com o PROS, PPL, PR e PV, está fazendo uma cadeira. E o PSOL, que está correndo com o PCB, por enquanto uma cadeira com o professor Elson Pereira. Mas, é claro, são 37% dos votos apurados, porém, como nós informamos, chama muito a atenção a quantidade de cadeiras do PSL, né, que está concorrendo isolado, e diferentemente dos outros partidos, a maioria deles coligados. Aí federal, o PSL tem 4 cadeiras, seria a maior bancada de Santa Catarina na Câmara Federal. Depois nós temos o MDB e o PR, que estão aí com 3 cadeiras, o MDB, todos esses deputados são do MDB, PSD, PP, PV, também com 3 representantes do PP, 3 vagas por enquanto, o PT que concorreu sozinho com 2 cadeiras, o PRB, PDT, PSC, Democratas com 2 vagas, uma do PR e outra do PSB, o PRB, perdão, e outra do PSB. Partido Novo, olha só, Partido Novo por enquanto com uma cadeira, Partido Novo também veio forte aí, é claro que isso não está se refletindo na eleição proporcional, na eleição majoritária, até porque não lançou candidato aqui em Santa Catarina, priorizou o Congresso Nacional. E o PSDB, que está aí junto com o PPS, o PTB e a Democracia Cristã, com uma cadeira por enquanto. É claro, 37% dos votos apurados, tem muita coisa ainda para acontecer, mas já chama a atenção esses números, professor, porque, como a gente disse, aparentemente a onda Bolsonaro está se transformando na onda PSL também, né? Como eu disse, né, o eleitor muitas vezes ele se prepara muito pouco e a gente acha que isso é interessante para votar em deputado e senador. E como eu falei, o PSL usou de uma estratégia de firmar candidatos em toda a sua chapa para que ocupasse todos os espaços, deputado estadual, federal, senado, o que fosse possível, ou conseguir o maior número de votos. E essa estratégia, pelo menos até o momento, está parecendo uma estratégia muito interessante, porque isso primeiro, né, em se confirmando, por exemplo, se confirma um cenário desse, caso vá um candidato do segundo turno para o segundo turno do PSL, já vai com maior força. E uma outra coisa é que está tirando espaço de candidatos de partidos tradicionais, que apostaram numa campanha tradicional, em um momento que não era nada tradicional. Então, a gente vem debatendo aí na última semana, né, o quanto se saiu dessa discussão de importância de deputados e senadores no cenário macro, mas no cenário micro, aqueles que fizeram, que foi o Partido Novo e o PSL, que vinham fazendo essa estratégia muito bem feita, eles estão conseguindo aí um resultado expressivo, né? Eu acho que a gente pode pensar aí num horizonte não muito longo, nas eleições daqui a 2 anos, que esses partidos, a depender do resultado nessa eleição, eles já vão vir com uma força e com uma estratégia muito mais firme para as eleições municipais, né? Que não eram partidos que tinham tanta expressão nas eleições municipais até então. E um detalhe interessante, pelo menos aqui na Assembleia Legislativa, por enquanto o PSL tem 6 cadeiras.
O PSL é o partido que mais lançou candidatos, 40 candidatos, e ele saiu sozinho para a eleição para a Assembleia. Geralmente os partidos se unem para ter mais força, né? Mesmo partidos tradicionais, o MDB não saiu sozinho, o PP não saiu sozinho, o PSD não saiu sozinho, o PT essa vez acabou saindo de forma isolada. O que aparentemente torna mais difícil a possibilidade de você eleger deputados, se você está concorrendo de forma isolada. Para ver o quão expressivo realmente é esse resultado até o momento do PSL. É como eu te falei, quando a gente muda de uma estratégia tradicional num ambiente que não é tradicional, essa estratégia da coligação, ela acaba sendo vantajosa principalmente quando você junta fundo partidário, possibilidades ali de uso de recursos, de força de nome, tempo, etc. Mas isso apaga a possibilidade, como eu disse, de os candidatos que estão no topo conseguir arrastar os demais. Quando você sai sozinho, o teu candidato do topo diz, vote nos candidatos da minha legenda, e ele só diz um número. Ele não precisa dizer mais de um número. Você sabe que se você votar lá, então, por exemplo, o número 17, o número 13, o PSL e o PT que saíram sozinhos, você acaba fixando mais facilmente. E aí você usa toda a sua estratégia de convencimento em cima disso. Quando você trabalha numa coligação, você até pode pronunciar um candidato ou outro, mas fica mais difícil. Aí acontece aquilo que eu falei no início. Ou você acaba concentrando o fundo partidário em candidatos que você acha que tem mais chance e aí dá um pouco mais de verba para que ele consiga mais eleitores e de repente consiga no coeficiente trazer um bom resultado para a sua coligação, ou você vai distribuir igualitariamente e tentar a sorte com aquele candidato que for conseguir chegar mais perto da população. Eu acho, repito, para esse cenário que nós tínhamos para essa eleição, uma estratégia como a que usou o PSL e até mesmo o próprio PT vem usando no cenário nacional, elas estão sendo estratégias muito mais efetivas, né? O PT, por um caso de isolamento mesmo, por causa dos acontecimentos políticos dos últimos 2 anos, em muitos lugares ele ficou isolado, mas a gente sabe que o PT ainda tem muitos aliados políticos. Mesmo assim, em alguns lugares eles preferiram sair isolados, mas o PSL, por causa do fenômeno Bolsonaro, eles iam aproveitar uma carona, eles iam fazer essa onda, né, para votação expressiva, e eu acredito que em vários estados a gente vai estar vendo esse resultado se repetir. Vamos para mais uma parcial, agora com 43% das urnas apuradas em Santa Catarina, disputa para o governo do estado. Gelson Merizio segue na liderança, 30,10%. Comandante Moisés, muito próximo, 29,06%. Mauro Mariani em terceiro, do MDB, com 23,25%. Décio Lima na quarta posição, com quase 14% dos votos válidos, isso com 43,32% dos votos apurados. Nós temos aí uma abstenção de 16%, está na média. Os votos brancos e nulos, somando na casa aí de 15% aproximadamente, também está dentro de uma média, nada muito fora do comum. Se nós tivermos mais resultados aí para outros cargos, também podemos passar. Por enquanto, vamos para o Senado, então. O Senado também está aí na casa dos 43% de votos apurados. Espiridião Amin na liderança, com 18%. Logo atrás, Jorginho Melo, com 17,76%. A disputa é acirrada também com Lucas Esmeraldino, com 17,23% em terceiro. Raimundo Colombo em quarto, com 14,69%. E Paulo Bauer na quinta posição, com 12,17%. São os candidatos ao Senado aí que estão mais em condições de brigar pelas 2 vagas neste momento. Também 43% dos votos apurados para o Senado. Deputado estadual, Luciano Carminati segue na liderança da apuração. Ricardo Alba, do PSL, agora está em segundo. Mauro de Nadal, Valdir Cobalcini, Neudi Sareta, Dr. Vicente Caro Preso, Ismael dos Santos, Júlio Garcia, Marcos Vieira, Marlene Fengler, Felipe Estevão, deixa eu ver aqui, perdi, Bruno Souza, Sérgio Mota, Padre Pedro Baldiceiro, Volney Weber, Coronel Mocelin, Milton Obos, Dieter Jansen, Moacir Sopelsa, Romildo Titon, Paulinha, Vilmar Carelli, João Amin, Jair Minotto, Nilson Berlanda, temos aí 25 candidatos, são 40 ao todo, né? Altair Silva vem na sequência, Elson Pereira, Laércio Schuster, Fabiano da Luz, Ana Caroline Campagnolo, Silvio Drevik, Ada Faraco de Luca, José Milton Schaefer, Walter Galina, José Carlos Grando, Rafael Laschi, Fernando Krelin, Marquito, vereador aqui em Florianópolis, Serafim Venzon, Gerry Comper
são os 40 primeiros colocados, isso com 43,32% dos votos apurados. Só que tem a questão do quociente eleitoral, né? Não significa que essas 40 pessoas vão ser os futuros deputados, mesmo que terminasse agora, porque a nossa eleição é uma eleição proporcional, você pega a quantidade... vamos ver então a distribuição por cadeira, como estaria a composição da Assembleia neste momento, se a eleição acabasse agora. Eu recebi uma nova atualização aqui no meu celular, de repente a gente consegue atualizar aí também no sistema. Passou de 50%, 51% dos votos válidos. E interessante, professor, que o comandante Moisés, ele não só permanece segundo, como ele está muito próximo de Gelson Merizio na disputa pela liderança. Já temos mais da metade dos votos apurados. É uma situação... Vamos para a distribuição de cadeiras para deputado federal. Vamos lá. 50% dos votos apurados. O PSL continua com as suas 4 cadeiras. O MDB tem 3 cadeiras. O PT tem 2 cadeiras. O PP tem uma. Na coligação ali com o PSD, são 2 cadeiras, né? O PSD tem uma cadeira. O PSDB está com 2 cadeiras. O PRB e o PSB, dentro da coligação, cada um tem uma cadeira, e o Partido Novo está elegendo um deputado federal, por enquanto, Leandro Gonçalves, se eu não me engano. É o candidato do Partido Novo. O Partido Novo realmente tinha como prioridade fazer pelo menos uma cadeira, né? Possível mais, aqui em Santa Catarina. Vamos para a distribuição de cadeiras para a Assembleia Legislativa, isso com 51% dos votos apurados em Santa Catarina. Vamos lá. Vamos acompanhar os resultados. Aí está. Aí é o resultado por cadeira. Por enquanto, o MDB tem 11 cadeiras. Valdir Cobalcini, Dr. Vicente Caro Preso. Na realidade, não é o MDB, né? A coligação MDB-PSDB. Então, esses 2 partidos juntos têm 11 cadeiras. Está vendo aí os nomes principais. A surpresa, aí, se aqui a gente pode falar de surpresa, né? Que não são conhecidos, seriam eleitos pela primeira vez, Volney Weber, que é do sul do estado, foi prefeito em São Ludieiro, Vilmar Carelli, ex-prefeito de Videira, e Gerry Comper, Fernando Krelin, que é presidente da Câmara Municipal de Joinville, e Gerry Dualdo, que é o Gerry Comper, que foi muito tempo assessor do deputado Aldo Schneider, ex-presidente da Assembleia, que faleceu em agosto. O PP, o PSD e o PSC estão conquistando dentro da coligação 9 cadeiras. Júlio Garcia retornaria à Assembleia Legislativa, Marlene Fengler, que foi chefe de gabinete da Assembleia, é presidente da Escola do Legislativo, também se elegeria pela primeira vez. Dieter Jansen, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, conquistaria um mandato dessa vez, ele já foi suplente. Jair Mioto seria outra novidade, e Altair Silva seria eleito também, né? Altair Silva, no caso, exerceu como suplente. O PSL mantém as suas 6 cadeiras, alguns nomes a gente conhece, o Ricardo Alba é vereador em Blumenau, Coronel Onir Mocelin foi comandante dos bombeiros, Ana Carolina Campagnolo. A Ana Caroline Campagnolo, para quem não conhece, foi aquela estudante que se envolveu numa polêmica com uma professora da UDESC, Marlene de Favre, que era a orientadora dela no mestrado, uma questão envolvendo o feminismo, uma polêmica entre as duas, e isso aí ganhou muito destaque. O PT com 4 cadeiras, apenas a novidade aí, Fabiano da Luz, que foi prefeito em Pinhalzinho, o PSB, o PRB, Sérgio Mota com 4 cadeiras, ali o Bruno Souza, que é vereador aqui em Florianópolis, Laércio Schuster e o Cleiton Salvaro, que já é deputado. PDT, Podemos, PHS, PCdoB, com a ex-prefeita de Bombinhas, a Paulinha, e o Rodrigo Minotto, que é atualmente deputado. A coligação capitaneada pelo PR, 2 cadeiras, Nilson Berlanda e Maurício Kudilar. Maurício Kudilar, que é deputado atualmente, Nilson Berlanda é suplente. O PV está fazendo uma cadeira com Ivan Nats, ex-vereador em Blumenau, já foi suplente de deputado, e o PSOL com Elson Pereira, professor Elson Pereira. Nós continuamos aqui com o professor Daniel Pinheiro, professor de Administração Pública da UDESC, aqui de Florianópolis, mas antes de voltar a conversar com o professor, nós vamos analisar a primeira parcial para presidente da República. Parcial nacional, saiu agora há pouco, nós já temos aí
mais de 50% dos votos totalizados em todo o Brasil. Vamos acompanhar aqui na tela, 57% dos votos apurados. Jair Bolsonaro tem praticamente 49% dos votos válidos. O que significa isso? Se ele conseguir mais 1%, um pouquinho mais de 1%, ele define a eleição no primeiro turno. Fernando Haddad está em segundo com 26% dos votos válidos, Ciro Gomes em terceiro com 12,17% dos votos válidos, e aí Geraldo Alckmin, 4,87% dos votos válidos. Tem uma observação interessante aqui nessa parcial, porque o Sudeste praticamente não contabilizou ainda os votos para presidente da República. 11% dos votos do Sudeste entraram. E Jair Bolsonaro tem uma votação muito boa no Sudeste. As pesquisas indicavam isso. Se bem que as pesquisas aparentemente estão errando um monte, nesse momento da apuração. Vamos acompanhar agora governador, Santa Catarina. Vamos ver como está a situação da apuração aqui no nosso estado. 72% das urnas apuradas. Gelson Merizio na liderança, com 30,53% dos votos válidos. Comandante Moisés, do PSL, na segunda posição, 29,83%. Mauro Mariano em terceiro, com 23,35%. E Décio Lima na quarta posição, com 13,02%. 72% dos votos válidos, aliás, dos votos apurados, e vai se desenhando um segundo turno que as pesquisas não apontavam. Apontavam um empate técnico triplo entre Mauro Mariani, Gelson Merizio e Décio Lima, mas nós temos aí praticamente empatados em primeiro, Gelson Merizio e comandante Moisés. Professor. Como falávamos do fenômeno Bolsonaro e PSL, e está surpreendendo aqui em Santa Catarina, não me surpreende os resultados das pesquisas. Ultimamente as pesquisas elas têm focado muito mais em dados diretos e dados de... É muito mais uma resposta pronta daquilo que você espera como candidato, e aí você acaba nos candidatos mais tradicionais e com maiores tempos. Mas as pesquisas captam muito pouco a sensação do eleitorado, e principalmente nessa reta final, foi muito intenso os partidários do PSL e do Bolsonaro fazendo uma inserção, como eu já disse, dos seus candidatos a governador, a deputado, a senador. E a gente está vendo esse desempenho se retratando, principalmente aqui em Santa Catarina. A gente tem o PSL com uma força grande, já tinha essa expectativa, mas agora surpreende nos resultados para governador o desempenho do Mauro Mariani. Ele vinha liderando as pesquisas e agora ele vem bem abaixo do comandante Moisés. Isso, de fato, é interessante para que a gente possa refletir aí sobre um segundo turno. Por quê? Porque o candidato, o Gelson Merizio, ele tinha se colocado, aberto o seu voto para o Bolsonaro. Se de repente ele se confronta com o comandante Moisés no segundo turno, vai ser interessante essa disputa, caso tenhamos o Bolsonaro ou eleito ou num segundo turno nas eleições presidenciais, Vai ser uma disputa interessante, uma disputa com tempos iguais e uma disputa com espaços iguais, a eleição está se desenhando para isso aí no segundo turno. Nós temos parciais para o Senado agora, a disputa para o Senado Federal, são 2 vagas, também com 72% dos votos apurados. A disputa é voto a voto, ela é muito intensa, principalmente entre os 3 primeiros colocados. Espiridião Amin lidera com 18,51% dos votos, Jorginho Melo está em segundo com 18,04%, Lucas Esmeraldino, senador do PSL, candidato ao Senado do PSL, está ali bem próximo com 17,86% dos votos válidos. O ex-governador Raimundo Colombo está ficando um pouco mais para trás, 14,81% dos votos. Paulo Bauer, depois também um pouco mais para trás, na quinta posição, com 12,43%. Aí, no caso, surpreende a votação de Lucas Esmeraldino, com base naquilo que a gente está falando já aqui há mais de uma hora, mas as pesquisas apontavam Espiridião Amin e Raimundo Colombo. Geralmente o governador consegue sair com uma base muito forte para tentar a reeleição. Luiz Henrique da Silveira conseguiu isso. Alguns senadores, alguns governadores renunciam, é estratégico, para poder se candidatar ao Senado. Não é o que está acontecendo agora, nesse momento aqui, professor? Tivemos aí um desempenho do Lucas Esmeraldino, eu acho que além do esperado, como eu já disse, eu acho que a estratégia deles foi interessante, mas tivemos aí também uma ascensão do Jorginho Melo, que nos bastidores já vinha se falando, que provavelmente deve ter tirado muito voto ali da dupla Raimundo Colombo e Paulo Bauer, dentre os esperados. Então é interessante acompanhar essa votação do Senado, porque realmente ali está bem apertado.
Ainda eu não acredito que esteja definida, mas, repito, mais de 800 mil votos no Lucas Esmeraldino é uma votação bastante expressiva no PSL. Vamos acompanhar agora a parcial da votação nacional, da votação para presidente no nosso estado, aqui em Santa Catarina. Veja só, já temos 76% dos votos apurados, Jair Bolsonaro tem 65%, quase 66% dos votos válidos. Fernando Haddad está em segundo com 15,05%, Ciro Gomes em terceiro com 6,73% e aqui em Santa Catarina, João Amoedo, do Novo, está à frente de Geraldo Alckmin. Veja só que ruim, que catástrofe é para o PSDB enquanto alternativa ao PT, que foi durante todos esses anos esse resultado. Geraldo Alckmin, Aécio Neves foi o candidato do PSDB ao presidente em 2014, aqui em Santa Catarina, no segundo turno, ele teve a votação mais proporcional maior de todos os estados. E agora, o resultado de Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina também aí não é surpresa, né, professora? Já imaginava-se isso. Não, já se imaginava, os movimentos estavam indicando aí uma votação expressiva para o Bolsonaro, né? E o que é interessante é a gente ver o desempenho de dois candidatos, no cenário nacional e no cenário de Santa Catarina. Geraldo Alckmin e Marina Silva. Em ambos os resultados, a Marina aparece com 1,3%, mais ou menos. É uma candidata que vem aí de duas eleições fortes, onde ela já foi cogitada até para possíveis segundo turno, etc. Na reta final perdia fôlego. Esses dois candidatos realmente foram massacrados nessa eleição, devido a esse debate, vamos dizer assim, que ficou ali entre o PT e o PSL na reta final. E não deu espaço para que esses candidatos conseguissem crescer, pelo contrário, os votos deles aparentemente migraram mesmo para essa tentativa de evitar que um candidato ou outro ganhasse o primeiro turno. A Marina Silva é um caso que, inclusive, ela sempre é culpada, digamos assim, acusada, acho um termo forte, de se omitir em alguns momentos. Ela só aparece na época da eleição. Talvez esteja pagando um preço por essa postura, embora seja uma mulher muito respeitável do ponto de vista moral, ético, não há nada muito grave ou nada sério que a desabone, não tenha condenações, é uma mulher que merece o respeito, mas infelizmente, talvez por essa postura dela, né, ela esteja pagando um preço agora. É isso que colocamos já no começo da tarde de hoje. Você não pode vir para um debate eleitoral, você não pode vir para um enfrentamento eleitoral, ainda mais curto, com o tempo que seria esse ano, fazendo uma campanha de 1 mês e meio. Essa campanha se constrói em 4 anos. O Bolsonaro construiu sua imagem nos últimos 4 anos para estar ali. Ele tinha uma intenção, as pessoas que giravam em torno do Bolsonaro tinham a real intenção de construir aquela candidatura. O Haddad é uma herança do Lula, ele está herdando ali os votos do PT e o voto pró-Lula. Então, são candidaturas construídas, constituídas em cima disso. Já a Marina, ela se ausentou e ela aparece para o debate, muito coerente, muito consciente daquilo que a gente falava. Eu acho que é uma das poucas candidatas que trazia planos de governo, ela sempre fala para um futuro, que eu acho isso bem interessante, mas na nossa cultura política isso não cola. O eleitor, ele quer o fato, ele quer aquela coisa mais agressiva, não no sentido de agressão, mas no sentido de incisivo. Ele quer aquele candidato que é incisivo e que se posta. E aí as candidaturas de Bolsonaro, Haddad, elas foram incisivas. O Alckmin, ele veio primeiro tentando desconstruir a candidatura do Bolsonaro, depois ele tenta desconstruir a candidatura do Haddad, e aí em um determinado momento o PSDB se perde na construção de suas candidaturas. As alianças locais foram muito fracas do PSDB, porque os locais estavam preocupados com governos ou alianças estratégicas, com o Senado, e aí isso de vez destruiu a candidatura do Alckmin, por assim dizer. Vamos ver agora as parciais, para a gente já finalizar daqui a pouquinho esse papo com o professor Daniel Pinheiro. Vamos ver como está a distribuição das vagas para deputado federal. São 16 vagas para Santa Catarina, o PSL mantém as 4 vagas desde o começo da apuração, o MDB está com 3 vagas, o PT 2 vagas, o PSD e o PP, na coligação com o PV, garantindo 2 vagas. Nós temos o PSDB com 2 cadeiras também. A coligação que é formada, encabeçada aí pelo PRB e pelo PSB, vai somando 2 cadeiras e 1 cadeira para o Partido Novo. Agora trocou o candidato, agora é Gilson Marques, quem está na liderança aí pelo Partido Novo. Esse é o resultado importante,
Porque a gente às vezes olha o resultado dos 16 primeiros votados e aquilo não diz a realidade, porque isso aí já leva em consideração um cálculo momentâneo do quociente eleitoral que é utilizado na divisão das cadeiras. Vamos ao deputado estadual, mais uma parcial agora com relação às cadeiras para a Assembleia Legislativa. Nós já temos quase 83% dos votos apurados aqui em Santa Catarina, a apuração vai num ritmo muito bom. O presidente do TRE, desembargador Ricardo Hesler, já havia informado que a expectativa era terminar até às 21, ou seja, até às 9 horas. Nós temos ainda mais de 1h30 para esse prazo e, ao que tudo indica, talvez não tivermos 100%, mas já vamos ter uma definição muito próxima, pelo menos para aqueles cargos que a gente mais espera, né, que é governador e senador, que são cargos majoritários. Os cargos proporcionais podem ver aí alguma mudança. Vamos acompanhar agora para deputado estadual a coligação liderada pelo MDB e pelo PSDB aqui em Santa Catarina para a Assembleia continua com 11 vagas. Por enquanto, nós temos aí de novidade, de deputados novos, Fernando Krelin, que é presidente da Câmara Municipal de Joinville. Nós temos Volney Weber, que é foi prefeito de São Ludiero. Gerry Dualdo, que é o Gerry Comper, foi assessor do ex-presidente da Assembleia, Aldo Schneider, e os demais deputados já são conhecidos aqui, já têm mandato atualmente. Nós temos o PSD e o PP e o PSC com 9 vagas. Nós temos Ismael dos Santos, Júlio Garcia retornaria à Assembleia, Marlene Fengler seria eleita pela primeira vez, Jair Minotto também seria uma novidade e os outros candidatos já têm cadeira aqui na casa, com destaque para Altair Silva, que é suplente, mas exerceu um mandato aqui na Assembleia durante boa parte dessa atual legislatura. A coligação PSDB-PRB o PSL continua com 6 vagas, Ricardo Alba, Coronel Ornir Mocelin, Felipe Estevão, Sargento Lima, Ana Caroline Campagnolo e Gessé Lopes. O Ricardo Alba é vereador em Blumenau, Coronel Ornir Mocelin, já falamos, ele foi comandante dos Corpos de Bombeiros Militares em Santa Catarina. A Ana Caroline Campagnolo é uma professora de História que se envolveu numa polêmica, e depois a gente, confirmando os resultados, a gente vai dar o currículo dos candidatos com mais calma. E Gessé Lopes é presidente do PSL em Criciúma, ele é dentista lá no sul do estado. O PSB, o PRB e Solidariedade estão com 5 cadeiras. Sérgio Mota, Laércio Schuster, que foi prefeito de Timbó, Bruno Souza, vereador, Cleiton Salvaro, atual vereador, e Nazareno Martins, que foi vice-prefeito de Palhoça e é pai do prefeito Camilo Martins, lá de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. O PT está com 4 cadeiras, 3 se reelegendo e uma novidade que seria Fabiano da Luz. O PDT, Podemos, PHS e PCdoB 2 vagas, com a prefeita, ex-prefeita de Bombinhas, a Paulinha, e o Rodrigo Minotto, que é atual deputado. O PR vai fazer 2 cadeiras dentro da está fazendo, melhor dizendo, 2 cadeiras, com Nilson Berlanda e Maurício Kudilark. Berlanda é suplente na atual legislatura, mas exerceu o cargo. E Ivan Nats, do PV, que foi vereador em Blumenau, candidato a prefeito lá no Vale do Itajaí, por enquanto conquistando essa vaga. Agora são 7 horas e 26 minutos. Professor, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui esta tarde e noite nessa nossa transmissão especial nas eleições 2018. Queria deixar um espaço aí para que o senhor fizesse as suas considerações finais. Nós ainda vamos continuar com mais informações a respeito dessa eleição, mas o professor vai nos deixar daqui a pouquinho, mas a gente quer agradecer muito pela sua presença, enriqueceu muito a nossa transmissão, inclusive com a manifestação de alunos seus no Facebook, acompanhando essa transmissão e parabenizando o senhor pelo trabalho, pelas opiniões. Eu que agradeço pelo convite. O momento das eleições é sempre um momento de muita expectativa, mais do que nunca pelo momento que vivia o país. Foi um momento que as pessoas entraram no debate, mas de repente se viram no meio de muitas emoções, eu diria, né? Como a gente já falou aqui, que entrou até na discussão do campo pessoal, das brigas pessoais de família sobre quem votar ou não, porque candidato A ou B tem um valor diferente do meu, mas isso é muito importante a gente poder trazer isso, debater e mostrar que esse momento, o momento das eleições, é sim uma parte importante da democracia.
e que essas surpresas elas devem fazer com que a gente, a partir de amanhã, possa refletir também no que a gente quer para o país. Se eu puder dizer alguma coisa para o eleitor, é que ele não esqueça em quem ele votou para deputado, não esqueça em quem ele votou para senador, principalmente, porque governador e presidente certamente ele lembrará ou até votará novamente, mas eu espero que dos deputados e senadores eles passem os próximos 4 anos ou 8 anos cobrando bastante aquilo que o eleitor esperava deles, né? A gente não pode mais se dar o luxo de esquecer quem são os nossos candidatos, nossos representantes, principalmente nas assembleias estaduais, para que eles deem suporte para o nosso governo estadual. Mais uma vez, obrigado, professor. Você que está nos acompanhando pela TVA, pelo nosso Facebook, fique sintonizado, nós vamos a um rápido intervalo, depois nós voltamos com mais informações, mais detalhes da apuração aqui em Santa Catarina, apuração nacional, e também com mais opinião a respeito destes resultados das eleições 2018, porque a TVA, eleições 2018.